O plano de aula é uma estratégia de curto prazo, que tem como foco a aula concreta, que é realizada no dia a dia. Segundo Gil, o que difere o plano de ensino do plano de aula é a especificidade com conteúdos menores e objetivos mais concretos. Esses planos devem ser estruturados com sensibilidade, racionalidade e técnica. Nesses planos também temos autores, como as professoras Takahashi e Fernandes. Elas elencaram os seguintes elementos. Em primeiro lugar, vem a definição da temática, ou seja, selecionar e delimitar bem o tema do qual iremos tratar e que irá orientar todo o encaminhamento da aula. Os temas podem ser definidos a partir do conteúdo programático, que foi exposto no plano de ensino. Um ponto que merece destaque é que você não deve confundir tema e conteúdo. A temática da aula é o assunto gerador e os conteúdos são os conceitos que o permeiam. Sugerimos que o professor aborde os conteúdos teóricos, que são importantes para a formação do futuro professor, e que aproveite o mesmo material para exercitar de forma prática. Em seguida, temos o segundo elemento. Os objetivos, que são o que esperamos alcançar das aulas, eles servem também para que organizemos os conteúdos em prol de determinados resultados. Na estruturação deles, devemos utilizar verbos no infinitivo, indicando práticas concretas como conhecer, apontar, destacar, criar, entre outros. Além disso, devem estar elencados de forma clara e objetiva, sem ambiguidades. A boa elaboração dos objetivos gerais e específicos são fundamentais no planejamento de uma aula, porque direcionam o ensino, facilitam a avaliação, promovem a clareza, fomentam a comunicação eficaz, integram teoria e prática, ou seja, os objetivos específicos garantem que os alunos não apenas aprendam conceitos teóricos, mas também os apliquem na prática, consolidando o aprendizado. O terceiro elemento são os conteúdos, que, como já diz, consiste na matéria que será abordada. Os conteúdos linguísticos da aula de Libras não devem ser improvisados ao longo das aulas. Eles precisam
ser planejados com antecedência, para garantir uma abordagem estruturada e eficiente. Assim, o professor irá evitar improvisações e garantir que cada aula tenha um foco claro e objetivos específicos alcançados. O quarto elemento são os procedimentos metodológicos, ou seja, a definição de estratégias e recursos didáticos que utilizaremos. Aqui deve-se ter em conta que deve haver um respeito do professor pelo tempo de absorção do aluno, ou seja, o tempo que ele leva para entender, para que haja um crescimento científico e humano, tanto do aluno como do professor. E deve-se, principalmente, realizar uma articulação clara entre os objetivos e os conteúdos definidos anteriormente. A escrita deve ser clara, direta e prática. O enfoque deve ser concreto e detalhado, criando um roteiro preciso do que acontecerá em cada aula. O quinto elemento do plano de aula é definir o método e os critérios de avaliações. Apesar de estar elencada como quinto item, deve estar presente e ser integrada a todo o processo de ensino-aprendizagem. A avaliação deve orientar, diagnosticar, acompanhar e concluir o trabalho do docente. Para realizar isso de forma eficaz, nós, professores, precisamos monitorar o progresso dos alunos em relação aos objetivos específicos estabelecidos. Nesta parte, também se deve pensar na integração entre os procedimentos metodológicos, os conteúdos e os objetivos da aula. A avaliação não apenas verifica a compreensão dos alunos em relação aos objetivos específicos, mas também se alinha diretamente ao objetivo geral da aula. O sexto e último elemento do plano de aula são os materiais e recursos didáticos que utilizamos para criar um ambiente de aprendizagem eficaz, como notebook, slides, imagens, vídeos, quadro branco, entre outros. Poderíamos, além desses elementos elencados pelas autoras que falamos no início do vídeo, adicionar como um elemento extra as atividades de fixação, que seriam formas de revisar e consolidar mais firmemente tudo o que foi visto. Enfim, relembremos que, sem planejar, não conseguimos avançar, pois é inevitável e natural que o façamos. Então, paramos por aqui, meus queridos alunos. Um beijão para vocês
E não esqueçam de deixar o seu joinha. Tchau!